Oi gente, eu sou o arquiteto Bruno Moraes, estou aqui em parceria com a Viva Decora e a gente separou esse projeto de uma cozinha cinza que a gente acabou de entregar. Então assista esse vídeo até o final que vai ter várias dicas legais aí para vocês utilizarem dentro da sua casa. Curta esse vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações. A primeira dica que eu vou deixar para vocês, quais são as cores que combinam com uma cozinha cinza? Bom, o cinza, ele é uma cor neutra, né? Então a gente consegue combinar bastante, a gente consegue ter uma paleta de cores grande assim para fazer uma combinação. O que vai dizer o que você vai combinar ou não, por exemplo, você tem uma cozinha totalmente aberta, integrada com a sala, ou sua cozinha é fechada, isso vai influenciar muito. Porque se você tem uma cozinha aberta, você precisa prestar atenção no que está acontecendo lá na sua sala, né? Você tem muita informação lá, você tem muitas cores, e aí você tem que trabalhar com uma paleta mais neutra aqui dentro da cozinha, para você não brigar com a sala e ter muita informação. Agora, por exemplo, o cinza, eu conseguiria colocar um azul aqui no fundo, a gente consegue colocar um azulejo desenhado com cores fortes, igual o azul que eu mencionei. Então você consegue explorar bastante as cores, porque o cinza é um tom neutro. Agora, no caso aqui, a gente usou o branco, porque a cozinha ela tá aberta para a sala, e lá na sala a gente tem bastante informação, então a gente não queria que a cozinha chamasse mais atenção que a sala, então foi proposital. Mas em compensação, a gente usou o branco e fez o rejunte cinza. Então a gente teve algum elemento que buscou para combinar com o cinza dos móveis. A dica 2 é como você deve decorar sua cozinha. Então a gente tem que analisar, a cozinha é grande, é pequena, ela é aberta com a sala. A gente tem que levar tudo isso daí em consideração antes de montar a decoração. Então, por exemplo, se a gente tem uma cozinha pequena, você não tem muitas opções de ter espaços para ter objetos de decoração, como por exemplo um livro de receita, igual a gente tem aqui, ou às vezes um vaso, alguns objetos de decoração. Quando você tem a cozinha pequena, você precisa de espaço, então talvez você precise decorar com objetos que sejam funcionais no dia a dia. Então, por exemplo, usar alguns potes para pôr temperos, pôr um macarrão. Seria legal se couber ter um espaço com uns temperos em cima da pia para você cozinhar. Então você consegue explorar a decoração com objetos que você vai utilizar no dia a dia. Ou seja, você está ocupando aquele espaço com coisas que você vai precisar utilizar, porque a cozinha é pequena. Agora, já uma cozinha grande, aí você consegue explorar mais. Aí a gente consegue colocar livros de receita, vasos, enfim. E aí, se a cozinha ela está integrada com outro ambiente, ou seja, ela está aberta, por exemplo, para uma sala, aí a decoração sempre busca colocar algum elemento de ligação entre os ambientes, porque como eles estão integrados, então, por exemplo, você tem uma prateleira aqui na cozinha de uma madeira, por exemplo, Frejó. Seria legal você ter uma madeira, algum detalhe na sala com o mesmo tom de madeira. Então você sempre tem que estar pensando como que você está conversando com os outros ambientes na hora de fazer a decoração. Eu acho uma besteira você ter que combinar tudo. Não precisa. Se você tem cinza aqui na cozinha, você não precisa ter os móveis cinza na sala. Você não precisa ter o móvel cinza na sala de jantar. Não precisa disso. Você pode ter um outro tipo de móvel. Você não tem que combinar tudo. Só que você precisa, o que eu chamo de elemento de ligação. Então, fazer a conexão entre os espaços. Então, você precisa ter algum elemento aqui que você está utilizando, alguma tonalidade que você está explorando aqui no seu ambiente, que você utilize no outro, para você ter uma conexão entre eles. A terceira dica é como você escolher os revestimentos para sua cozinha. Como o cinza é um tom neutro, então a gente tem uma boa flexibilidade na hora de escolher os revestimentos, né? No caso aqui a gente escolheu um azulejo esmaltado na cor branca, porque eu não queria conflitar com o que a gente já tem na sala. Mas você pode ter um azulejo, a gente pode fazer um frontão aqui com pedra. Você tem uma boa flexibilidade tanto de opções de acabamentos como cores. Porque o cinza, você consegue explorar ele indo para um cinza mais escuro, para um chumbo, um cinza mais claro, e você consegue entrar com cores fortes. Por exemplo, um azul, um azulejo branco com detalhes em azul, ou o preto combina muito bem com cozinha cinza, o branco combina muito bem, tanto é que a gente escolheu aqui um revestimento de quartzo branco, com um revestimento esmaltado na parede,
branco também, e o rejunte a gente fez cinza. Aí um detalhe legal que deixa a cozinha mais limpa, mais clean, a gente optou por não fazer o frontão. A gente fez o rejunte aqui desse revestimento, a gente usou um rejunte que ele é resistente à umidade, para a gente não ter problema de infiltração, e a gente cancelou aquela pedra do frontão, que geralmente fica aqui no fundo da pedra do tampo da cozinha. E aí você fica com uma cozinha mais limpa, mais clean. E foi o objetivo daqui, para a gente ter esse pano branco aqui, para destacar justamente o cinza dos móveis. Então a gente tem o cinza nos móveis, tem alguns objetos de decoração da cozinha que a gente também explorou no cinza, que a intenção foi essa, a gente destacar o cinza, então a gente não queria brigar entrando com outra cor. A quarta dica é como decorar diversos estilos fazendo uma cozinha cinza. Então, por exemplo, essa cozinha a gente fez uma cozinha mais contemporânea. Ela é toda reta, ela não tem puxador, a gente fez um sistema aqui ó, de fecho e toque para não ter que utilizar o puxador. Então aqui a gente trabalhou com uma cozinha mais contemporânea, mas a gente pode sim fazer uma cozinha provençal com alguns elementos, a porta com relevo, e aí você ter a cozinha cinza. Então assim, não tem uma regra, não é que é cinza, você só consegue trabalhar com estilo contemporâneo, um estilo mais pop. A gente consegue resgatar isso indo para um provençal, ou até mesmo utilizar numa cozinha rústica. Só que na cozinha rústica eu gosto de dar uma mesclada, então talvez a gente, para não ficar tão pesado, usa o rústico talvez na parte superior ou nas prateleiras, e embaixo você usa o cinza, trabalhando com estilo provençal. Mas você consegue explorar bastante o cinza. Espero que vocês tenham gostado das dicas sobre cozinha cinza, mas qualquer dúvida que surgir, deixa seu comentário aqui embaixo que depois a gente responde.